Gente, eu tenho uma mensagem tão poderosa hoje que eu tenho carregado ela por alguns dias. O nome dessa mensagem é Proibido para Menores. Olha que benção. Olha para o seu irmão aí e fala, proibido para menor, irmão. Dá tempo de pegar o Fantástico. Fala para ele, dá tempo de pegar os gols do Fantástico. É melhor, irmão, porque ficar aqui vai sobrar para todo mundo. Já estou vendo, eu sou seu amigo. Sou seu amigo. Gente, o maior desejo de Deus, um dos maiores desejos do Senhor, é com que as pessoas nasçam de novo. Ou seja, se arrependam dos seus pecados e sofram um novo nascimento em Cristo Jesus. E o segundo maior desejo de Deus é o amadurecimento. Então, na ordem natural das coisas, hoje de manhã eu estava compartilhando, quando você é pai, você fica sabendo que você vai ser pai, vai ser mãe, a primeira coisa que você pensa é, vamos arrumar o quartinho. Irmão, quase não existe nada dentro do ventre da mulher, é só um negocinho, um rabisco assim, ó. Ela já ficou grávida. Então, eu falei, quando a Marcela engravidou, eu falei assim, amor, você já é mãe quando ficou sabendo que já está grávida, eu vou ser pai a hora que eu pegar no colo. Irmão, quando você pega o seu filhinho no colo, que você fala, meu Deus do céu, eu sou pai, e agora, como é que faz? O Felipe está em casa com a Bru lá, com a filhinha deles, ela está meio doentinha, irmão, e se ela não dorme, a terra não dorme. Se os pais não dormem, imagina a visita lá, que na verdade eles estão em casa e eu também não durmo. É engraçado que a Marcela, quando ela descobriu que ela estava grávida, gente, a Marcela descobriu que estava grávida quando ela já estava com 2 para 3 meses de gravidez. Nunca tinha passado mal na vida. Nunca tinha dado ânsia, nada. Mas no dia que ela pegou o papelzinho e viu assim, ó, positivo, ela falou, amor, estou grávida. Me dá uma sacola, estou passando mal. Vou vomitar. Para o carro, até sacolinha. Irmão, quantas vezes eu tive que jogar o carro em cima da calçada, pegar uma sacolinha, eu andava com um monte de sacola do Pão de Açúcar, dentro do porta-luva. Já sacava, está aqui, ó. Quantas as vezes? Então, a ordem natural das coisas é, quando o pai, quando a esposa e o marido vão se tornar pais, a ordem natural é você preparar um quartinho, para quê? Para que a criança cresça numa forma confortável, vai crescendo e chegue um dia à maturidade. E na igreja é diferente também, não é diferente. A igreja você chega, você se converte. Então, na ordem natural, o homem e a mulher preparam um quarto, e na ordem espiritual, Deus prepara quem? A igreja. E como que a igreja cresce? Através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é supremacia. Se a palavra de Deus é o que diz, haja luz e houve luz, a palavra de Deus é quando haja cura, é cura, quando haja restauração, é restauração. Então, nós nos movemos através da palavra de Deus. Amém? Então, para a igreja amadurecer, precisa do quê? Palavra de Deus. Olha só em 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Aqui fala dos bebezinhos espirituais. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o todinho. Brincadeira. O Mariota gosta de quick, morango. Não dá para imaginar que ele é de Taubaté. Quick morango. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leitinho espiritual. O leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ou seja, irmão, quando é um novo convertido, cara, é tão bonito quando você olha um novo convertido, você fala assim, cara, o cara está queimando por Deus, eu não queimo. Cara, Deus parece que só fala com ele. Gente, o novo convertido, ele fala, Deus, me dá um sinal. Desce anjo, acontece um monte de coisa. Se você é um novo convertido e está nesse primeiro amor, aproveita e fazer pedido agora, só para a velha e faz um pedido agora. Porque Deus vai te responder, é impressionante. Você fala, meu Deus, cara, tem uma situação, eu contei de manhã, teve uma situação em Taubaté, que é só em Taubaté que acontece algumas coisas, cara. É impressionante, um irmão da Poema lá, ele falou assim, Deus, eu estou precisando de uma varoa. Irmão, em nome de Jesus, não fala varoa, eu aprendi isso com o meu pastor, fala varoa, a mulher já nem olha mais na sua cara. Varoa, não dá. É muito crente, mano, não dá. Daí, fala minha gata. Minha Sharon Stone. Ah, moleque. Ele ficava assim, Deus, me dá uma varoa, me dá um sinal, eu estou no primeiro amor. Ele falou assim, Deus. E a Poema era em cima de uma peixaria lá em Taubaté. Ele falou assim, Deus, a primeira mulher que subir a escada vai ser um sinal, é a minha varoa. Irmão, quando a mulher sobe, o cara olha, ela dá um sorriso, está sem um atacante, centroavante, e a zaga está lá atrás. Então, Deus, o que eu faço? Você pediu um sinal. Então o bebê espiritual, ele faz caca, ele faz xixi.
O bebê espiritual ele só quer comer, dormir e mais nada, irmão, não faz nada. Um bebê espiritual você tem que ter muita paciência com ele, porque ele fala palavrão ainda, ele chega na igreja falando palavrão. Ele chega no GC falando palavrão, ele não sofreu um novo nascimento ainda, o Senhor está entrando, está convencendo ele do pecado e do juízo, para que ele tenha uma libertação, para que ele tenha um encontro pessoal com Jesus. Então os bebês espirituais, irmão, dá muito trabalho. Um dia Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, homem de pouca fé. Pedrão chegou lá, todo ousado: Jesus, posso, é o Senhor que está aí no mar? É, posso ir? Venha. Então Pedro vai surfando ali, tirando uma onda em cima do mar, de repente ele começa a reparar nos ventos, começa a reparar no boleto que tem para pagar na segunda-feira, começa a reparar que nada está dando certo na vida dele, ele fala: meu Deus, cara, estou naufragando na fé. Então ele começa a afundar, Jesus pega ele pela mão e diz: homem de pequena fé. Irmão, e homens e mulheres de pequena fé não significa que não tem fé, significa que a fé ainda é pequena e ela precisa ser desenvolvida. Então, se você é um empresário, você sabe o que eu estou falando. Se você quer que a sua empresa frutifique, você precisa investir tempo, dinheiro. Se você é um líder de algum lugar, você precisa investir tempo e dinheiro na sua liderança. Se você quer ser um pastor, se você quer ser um ministro de adoração, você precisa investir, porque tudo aquilo que a gente não investe está propenso a desaparecer. Xandão, como assim? Pedro é o cara que não investiu tempo de qualidade na sua fé. Então, quando Jesus morre, o que ele faz? Volta a pescar. Irmão, se Jesus tirou você de algum tipo de pecado, não volta para lá, ele já tirou você. Se Jesus tirou você de um relacionamento, não volta para esse relacionamento, você vai ter problema. Se Deus tirou você de um emprego, porque esse emprego estava roubando você da sua família, não volta para lá, o Senhor já tirou você, o Senhor vai providenciar outra coisa para você, fica tranquilo. Então tudo que a gente não investe está propenso a desaparecer. Tudo que a gente não perde tempo, dinheiro, investimento, uma hora vai sumir. Aí você fala: por que não deu certo? Porque a gente não investiu naquilo ali. Então a gente precisa crescer, o bebezinho ele não pode ficar só bebê, ele vai crescendo. E Gálatas capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, presta atenção, gente. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Verso 2: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Gente, olha só, nada difere do escravo, ele é dono de tudo, porém não pode colocar a mão em nada. Então o texto bíblico está falando para a gente aqui que isso não tira o nosso direito da herança. Mas para a gente receber a herança de Deus, algumas coisas espirituais, a gente precisa o quê? Amadurecer. Nós somos cordeiros de Cristo, então a maturidade, ela sempre vai dar acesso à herança. A minha filha, Maria Luísa, estava aqui agora, missionária, estava ali. E esse dia ela chegou e falou assim: pai, oi filha, pode me dar um iPhone? Eu falei: o quê? Quantos anos tem, menina? 8. Nunca. Pai, mas a minha amiguinha tem um iPhone, o problema é sua amiguinha, você não vai ter. Ou seja, você não tem idade, você não tem maturidade para mexer no telefone agora. Então, enquanto você não tem maturidade, o papai é o seu guardião e o seu administrador. Gente, sabe o que os pais estão fazendo ultimamente, algumas igrejas estão fazendo nesse exato momento? Culto de libertação para criança. E se está tendo culto de libertação para criança, irmão, é porque o pai e a mãe não estão governando dentro de casa. Estão fazendo culto na cidade, em outros lugares aqui. Traga a sua criança e a gente vai colocar a mão nela e vai expulsar lá o Exu Lulu que está dentro dela. Porque falta governo do pai e da mãe dentro de casa, irmão. E sabe o que realmente liberta uma criança? Eu falei de manhã, sabe o que liberta? Havaianas. Cinta. Liberta a criança. A Malu é tão doutrinada já, irmão, que eu pego o chinelinho, aprendi com meu pai, graças a Deus. Meu pai tinha um Raider, 2 polegadas de borracha, míssel teleguiado. Meu pai colocava em cima da mesa assim e falava assim: vai continuar? Aí eu com meu irmão já assim, ó, pazes, dá o dedinho. A Malu é a mesma coisa, eu peguei esse discipulado, coloco em cima assim: vai querer? Memória de elefante, eu já contei a história da memória de elefante aqui. Então, de verdade, irmão, pai e mãe tem que governar o seu filho, tem que dar limite para o filho. Tem dias que pode, tem dias que não pode, tem dia que vai ser nunca você vai ter.
Nós, como pais, precisamos governar a nossa casa, amadurecer o nosso nível de relacionamento com nossos filhos, amadurecer o nível de relacionamento com a nossa esposa, com a nossa intimidade com Jesus. Nós temos que fazer parte dessa construção, desse crescimento que está tendo nesses dias. Então, uma criança, ela pode ser desastrada dirigindo um carro. O maior exemplo é: filha, você é dona do meu carro. É, pai, posso dirigir? Não, você não tem carta, você não tem maturidade. Vai chegar um tempo que vai acontecer isso com você. Um dia o apóstolo Paulo disse o seguinte: olha aqui, Timóteo, não coloque nenhum neófito no cargo de autoridade dentro da igreja. Porque, irmão, se a gente coloca um imaturo na fé, numa área de autoridade dentro da igreja, nunca foi experimentado, não foi ainda provado, não foi forjado no fogo, não foi confrontado, só está no leitinho espiritual. Então, colocar uma pessoa dessa pode ser desastrosa dirigindo um carro, e uma pessoa dessa pode ser desastrosa conduzindo um ministério dentro da igreja. Então, tem que ser provado. E qual é a finalidade da prova? Revelar o aprovado. É por isso que às vezes você passa alguma situação na vida que você não entende. Deus está provando você, Deus está alinhando você, Deus está forjando você. Então, é por isso que a gente tem que caminhar para essa maturidade. Agora, um dos erros que a gente mais comete nesses dias, gente, é não querer amadurecer, não querer passar por processos. E tem uma fala no nosso meio que é jargão de crente: pastor, não estou sentindo nada no coração. A gente fala para o irmão: não faz isso aqui, mas eu não estou sentindo, pastor. Gente, a gente não está sentindo no coração, a gente sente no coração de vir para o culto, mas não sente no coração de perdoar nosso ente querido. A gente sente no coração de vir aqui erguer a mão e cantar, mas a gente não sente no coração de pedir perdão para alguém que a gente machucou. A gente sente no coração de um monte de coisa, mas também você sente no coração de matar os motoboys quando eles passam buzinando na sua orelha. A gente sente um monte de coisa no coração. Então o coração é enganoso. Agora, querido, pega essa chave para você. Deus fala no nosso espírito, porque o coração às vezes é enganoso. Ao mesmo tempo que você quer profetizar, ao mesmo tempo que você quer brigar com alguém no trânsito. Então o coração é muito enganoso. É no espírito que do Espírito de Deus testifica. É no espírito que o Senhor testifica o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Não é no coração. Amém? Está feliz ainda, irmão? Eu falei para você que dava tempo de você ir embora. Brincadeira, eu não quero que você vá não, quero que você fique aqui. Então, olha só. Gente, eu tenho quase 13 anos de casado com a Marcela, falei de manhã também. 13 anos de casado, gente, você acha que é fácil? Tem gente que tem mais aqui, tem gente que deve ter o quê? Tem alguém que tem 20 anos de casado? Meu Deus. 25? 25 anos de casado? Misericórdia. 30 anos. Meu Deus, 30 anos, 33, quem dá mais? Quem dá mais? Cadê? Meu Deus, quanto tempo? 34, quem dá mais? Meu Deus, comecei a ficar tenso aqui, gente. Vocês são casados há tanto tempo assim, eu sou casado há 13, eu sou um jovenzinho casado ainda. Mas tem dia, irmão, que você quer que a esposa vai dar um rolê. Tem dia que você fala: ai, Jesus, será que a minha esposa não quer fazer compra hoje? Não quer fazer alguma coisa? A Marcela é assim: quando o Xande vai viajar, fica 3 dias pregando fora. No primeiro dia, aquele respirar, não tem barulho em casa, não tem música alta. Mas passa o segundo dia, ela manda assim para mim: estou com saudade do furacão. Ele venceu a morte. Ei, Marquinhos, segura, hein? Segura. Então tem dia que a gente não quer, cara. Tem dia que eu falo assim para Marcela: amor, vamos semear a Malu uns 3 dias para alguém? Será que algum irmão não quer ficar uns 2 dias com ela, pelo menos para a gente curtir, para a gente namorar, fazer alguma coisa, dar um rolê, ir num restaurante? Mas o que faz vocês que são casados e são exemplos para nós aqui, tantos anos de casado, o que faz a gente se manter casado? O nosso compromisso, o nosso sim, que a gente disse não para os homens, mas para o Senhor. Então, a aliança, por que eu não traio a Marcela? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Por que eu não engano ela? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Por que eu não minto para ela? Porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Por que a gente não racha igreja aqui? Por que a gente não sai na mão com os irmãos? Por que a gente ama as pessoas? Por causa da aliança que o Senhor tem estabelecido no seu sangue precioso.
É assim que funciona, irmão. Ontem eu falei no café da manhã, teve um café poderoso aqui. Se nós temos uma revelação... Aí, gente, estou semeando. Eu? Ontem eu falei no café, gente, se você está aqui, você tem uma revelação de Deus para permanecer nessa casa, você não pode quebrar a aliança. Porque uma família espiritual não se quebra a aliança, irmão. A gente pode até resolver de uma forma, às vezes, bruta. Às vezes sai até faísca no nosso meio. Mas por causa da aliança e do compromisso, nós estamos se mantendo fiel um para com os outros aqui. Então o evangelho, meu irmão, não é sentimental, não é emocional, a igreja não é emocional. O evangelho é proposital, o relacionamento é proposital, as alianças são propositais, não é por sentimento. Se for por sentimento, tem dia que a sua mulher também não quer ficar com você como a minha não quer. Mas é pela aliança, pelo comprometimento que nós temos um para o outro, amém? Hebreus capítulo 6 fala que a gente precisa avançar. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então o que o apóstolo está falando aqui? Alguns acham que não foi Paulo que escreveu Hebreus, eu acho que foi. E essa é a minha revelação, irmão. Então o que o apóstolo está falando aqui? Que a maturidade, ela não vem com o tempo de casa. Existem pessoas de 40 anos dentro de uma igreja, que não são maduras na fé. O que ele está dizendo aqui? Alguns envelheceram na idade, mas não amadureceram na fé. O que o apóstolo está falando aqui é, vamos avançar em maturidade. Beleza, a gente já sabe que tem que se arrepender, ok. Tem que batizar, ok. Tem que ter fé em Deus, ok. Tem que ter imposição de mãos, ok. Tem que ter vida de Deus, ok. Tudo isso vocês sabem, mas tem um lugar mais profundo, mais pesado e poderoso para a gente entrar. Esse evangelho do Jesus te ama, irmão, é um evangelho muito raso. O evangelho profundo é Jesus te ama, morreu por mim, por você, ao terceiro dia ressuscitou e em breve voltará para resgatar a sua noiva. Esse é o evangelho profundo. Então esse papinho, Jesus te ama, tá, e aí, Jesus te ama, quer mais? Não, ele morreu por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você. Como é isso, irmão? Eu não vejo a hora de eu entrar no céu, cara. Eu vou encontrar o ladrão da cruz, o Dimas. Eu vou olhar para ele e vou falar, Dimas, Racionais MC cantou de você. Como é os 45 do segundo? Salve perdoado foi, Dimas, o bandido é louco bago. Meu Deus. É quase um hino. Deixa eu voltar para a palavra. Então olha só, a gente precisa sair desse lugar, gente. Tem homem, tem mulher que casa, mas quer ter vida de solteiro. Ontem teve um amigo nosso, eu expus a nudez dele hoje de manhã, eu não quero expor novamente. Quero preservar esse ambiente, o Bruno Doar e a Ana. Eles ontem estavam, a gente foi jogar bola lá na cancha lá, diga-se de passagem, Xandão deitou. Fiz um gol ontem, cara. Me chamaram ontem de Manga Love. Aleph Manga, né? Manga Love. Me chamaram disso ontem, gente. Tamanho foi o gol que eu fiz ontem. Meu Deus, meu Deus. Diga-se de passagem, mas vamos lá. E aí o Bruno falou assim, gente, ele com a esposa dele assim, gente, ó, a minha esposa aqui, ó, fala para eles aqui, amor, que eu não quis ir jogar bola, você não deixou eu jogar bola. Ele fez uma brincadeira, ela falou assim do lado, não deixei mesmo. Já era, irmão. Então tem gente que casa e quer ter vida de solteiro, não é o caso dele, graças a Deus. Mas pastor, eu quero casar, mas primeiro eu quero comprar o iPhone 15, que saiu, que está na moda agora, está no hype. Pastor, sabe o que é? Eu estou com vontade de casar também, eu tenho meu namorado lá, mas... Sabe o que é, pastor? Eu quero primeiro ir na Disney, fazer uma viagem com meus amigos, eu quero ir para Vegas, o que acontece em Vegas, morre em Vegas, ninguém sabe. Ô irmão, para cima de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara, no nome de Jesus, irmão. Falei de manhã, eu vou repetir, porque isso é muito poderoso. Mulheres, sintam-se felizes, mas a quantidade de mulher pronta para o casamento dentro da igreja tem de monte. Os homens ainda estão brincando de casinha, achando que vai encontrar a Barbie, acha que vai encontrar alguém. Irmão,
Ô piazada, no nome de Jesus, levanta essa calça, para de ficar mostrando a cueca. Faz um degradê da moda, põe um Vans no pé. Mete um loirinho de lado agora que está na moda. Mas no nome de Jesus, você assume o compromisso, você para de ficar dando migué, irmão. Os campos estão prontos, mas os trabalhadores são poucos. Piazada, em nome de Jesus, cara, arrasta para cima que essa é de graça. A Marcela, irmão, estava pronta. Vou falar para vocês uma minha, para vocês não ficarem bravos. A Marcela estava pronta para o casamento. E eu estava lá, né? Meio cevando, né? Vai, não vai, vai, não vai. Um dia o Leandro me chama com a Marcela, coloca eu sentado na casa dele e fala assim, aí vocês dois, qual que é? Eu falei, qual que é o quê? Então, vocês dois estão juntos? Vocês querem namorar ou não querem? Vocês querem casar ou não querem? Eu vou abençoar vocês, vou orar com vocês, vou ajudar vocês. O que vocês estão querendo? A Marcela abriu um sorrisão assim. Eu quero, pastor, eu quero, Leandro, eu quero. E você, Xandão? Eu falei, vamos orar mais um pouco, né? A Marcela olhou tipo assim, demônio. Né? Tipo, cara, você está de brincadeira, irmão. Passou 2 dias, a Marcela me liga e fala, pode me encontrar no Habib's? Eu falei, tá bom? Eu lembro até da roupa que ela estava. Irmão, eu chego no Habib's, ela senta comigo e fala assim para mim, olha aqui, você está achando o quê? Que eu sou essas mulheres do mundo? Você acha o quê? Você não quer casar? Você acha que você vai ficar experimentando igual as mulheradas que você tinha aí? Você está de brincadeira comigo? Ou você casa comigo, ou não tem compromisso nenhum. Você vira homem, rapaz. Irmão, eu falei, meu Deus, vou ter que casar. Tamanho era o medo que eu falei, eu tenho que casar. Daí ela falou assim, veja o que você quer. Eu falei, calma, vamos orar. Ela falou, não tem mais que orar não, menino. Daí eu falei assim, tá, mas vamos ver se é de Deus. Irmão, sabe o que ela fala para mim? Deus já me disse que você vai ser o meu marido. Você pode querer ou não, você vai ser o meu marido. Eu falei, então eu vou. Eu vou. Gente, passam uns dias, eu chamei ela para namorar. Falei, vamos namorar. Na verdade, eu fui numa pizzaria com ela, olhei para ela e falei assim, nossa, tem tudo a ver eu e você. Ela falou, como assim? Eu falei, eu sei, tem tudo a ver. Mas foi a apavorada que ela deu em mim, né? Daí eu falei assim, vamos namorar? Ela falou, vamos. Daí ela falou assim, vamos colocar uma aliança. Eu falei, eu preciso dar um desconto. Ela me apavorou, agora tem que apavorar ela. Ela falou, vamos colocar uma aliança de compromisso? Eu falei, eu não vou colocar aliança de compromisso, porque na Bíblia não tem namoro, só tem casamento. Eu vou colocar uma aliança de ouro na sua mão, mas de compromisso eu não coloco, porque agora nós vamos casar. Ela, meu Deus. Aplauda, me aplauda, gente, me aplauda. Ô, piazada, eu estou de olho em vocês, viu, mano? Vocês fiquem espertos aí, viu? Mulherada, se o piá chegar para você e falar que vai comprar um iPhone, mas não quer ter relacionamento, chuta que é laço. Chuta a guria aí também, é laço, irmão. Não tem namoro, é relacionamento, pessoal, e casamento. Qual é o maior evento que nós vamos ter na Terra? É o Campeonato Paranaense? É a Copa do Mundo? É o videogame? Não é, o maior evento de toda a Terra vai ser o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Aleluia! Ai, eu amo a minha esposa, cara, eu queria casar de novo com ela. Então olha só, Isaías capítulo 29, verso 13, isso aqui fala da oração dos imaturos. Olha só, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. A oração do imaturo o coração está longe do Senhor, mas a boca está, Deus, me abençoa o meu carro, o meu videogame, a minha vida, o meu ministério. Gente, o imaturo ele nunca está preocupado com o próximo, ele sempre está pensando em si. Agora, o que a religião fez com vocês e fez com a gente, um monte de gente por aí? A religião ensinou você a ser uma igreja pedinte. A religião ensinou você a fazer coisas para ser aceito por Deus. Irmão, não há nada nessa terra que você possa fazer para ser aceito por Deus. Ele já aceitou você na cruz do Calvário. Vamos lá, alguém? Não há nenhum tipo de serviço prestado nessa terra que você possa fazer para o Senhor te aceitar. Mas a religião ensinou a gente a ser uma igreja pedinte, não uma igreja íntima. Me dá, me dá, me dá, me dá, Danoninho, Danoninho me dá, mas não ensinou você a se prostrar aos pés do Senhor e clamar, Senhor, vem sobre mim que hoje eu não estou bem. Senhor, vem sobre mim que eu preciso de Ti. Vem sobre mim que eu preciso da Tua presença.
A igreja ensinou tudo errado. Não generalizando a igreja, mas homens. No intuito de aprisionar pessoas num sistema babilônico e mundano. Querido, tem pessoas na nossa igreja que veio chamar eu de canto e falou assim: pastor, eu aprendi que eu nunca posso subir um monte para orar. Eu nunca posso entrar no secreto para orar. Eu nunca posso fazer isso porque ensinaram que era só meu pastor que fazia esse tipo de coisa. Querido, quem rasgou o véu foi Jesus, e agora a gente está querendo costurar ele de novo e não deixar ninguém acessar. Muitos de vocês têm me procurado essa semana, e o que eu tenho falado para você? Não sei, vai orar. Irmão, uma igreja pastoral, ela sempre vai passar a mão na sua cabeça, te ajudar. Ela sempre vai falar: calma, vamos lá, meu querido. Mas uma igreja apostólica não vai passar a mão na sua cabeça. Uma igreja apostólica vai te catapultar para o seu destino profético, no intuito de você viver as maravilhas que o Senhor separou para você, no intuito de você viver o ministério que o Senhor preparou para você. Nenhum homem na terra pode fazer aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida. Então, em nome de Jesus, para de buscar atalho e busca a presença real do Espírito Santo. Se relaciona com ela para ela mudar a sua história, mudar a sua casa, a vida dos seus filhos e a sua condição, no nome de Jesus, cara. Tem dia que eu ligo para o meu pastor e falo: o que eu faço? Ele fala: não sei, vamos orar. Tem dia que eu ligo para o meu pastor e falo: cara, briguei com a Marcela. Ele falou: é mesmo, briguei com a Érica, vamos orar junto. Eu falo: eu só quero ter um pastor. Ele falou: eu também. É assim, cara, ou a gente amadurece no fogo, ou não vai amadurecer nunca mais. Amém? Xandão, e por que... Xandão, minha vida estava tão boa. Comecei na Poema, virou tudo no Giraia. Comecei na Poema, as coisas começaram a dar errado na minha vida. Irmão, a igreja não é lugar de gente boa. Se você está aqui é porque você quer mudar de vida. Você não é tão legalzinho, não. Você não é tão gente boa, não. Se veio para a igreja porque precisa de mudança em alguma área. Se você veio para a igreja e não consegue se relacionar com o próximo, fala mal de todo mundo, como que você vai relacionar com aquele que é santo e que é bom? Não tem como. Então, Xandão, cheguei na igreja e tudo virou, cara. Por quê? Xandão, por que as pessoas não caem mais na igreja endemoniada? Porque nesses dias o Senhor resolveu derrubar a gente por dentro. A transformação é de dentro para fora. A religião fala que se de fora você tem que ter um estereótipo, mas o evangelho, a transformação é de dentro para fora. A circuncisão agora é no coração, de dentro para fora. É por isso que você está vindo agora, Jesus está te pegando por dentro, te tomando por dentro, e você fala: parece que nada mais dá certo, parece que nada mais acontece de bom. O Senhor está transicionando você à maturidade de um bebezão espiritual, bebezão, uns que até o bebezão de Júpiter, do Chapolin. E agora Deus está mudando você por dentro, está chamando você para uma nova estação da sua vida, e você parece que não está compreendendo. Querido, permaneça no seu lugar, porque Jesus vai exterminar a sua vida. Não tem como Jesus, cara, você ter um encontro real com Ele e não ser afetado por Ele. Não tem como, cara. Aleluia. Então diga para o seu irmão, ninguém quer, fala assim para ele: ninguém quer ver um filho de 20 anos agindo como um piá de 3. Deus também não, irmão. Então, não, isso aí não precisa falar. Por isso, se for necessário Deus te corrigir, repreender ou tirar você do conforto, assim Deus o fará para o seu crescimento, cara, aleluia. Hebreus capítulo 5, verso 12. De fato, a esta altura, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Ou seja, ainda é neófito, não tem como ensinar nada, viver nada. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmão, o que amadurece a gente? Alimento sólido. Deixa eu contar uma para vocês dos bastidores. A Poema, quando o Leandro começou a vir para cá, começou a estabelecer a Poema aqui. O Leandro levantou alguns líderes. Alguns por revelação, outros estavam acabando de chegar no primeiro culto. Deus falou para o Leandro: levanta esse cara líder. Aí todo mundo: meu Deus, cara, pastor louco, doido. É uma visão apostólica, ela vai além do alcance, irmão. Então começou a se formar líderes, a gente começou a conhecer essa galera, e a gente veio para cá.
Gente, quando a gente chegou aqui, foi ver a liderança, a galera que servia, não era nem uma igreja que estava nascendo aqui, irmão, era uma facção. Um querendo bater no outro, um querendo mandar mais que o outro, um querendo ser dono do ministério do outro, um querendo fazer mais coisas que o outro. E aí um dia a gente chegou, eu falei, gente, vem aqui em casa, aqui, quero conversar com vocês. Enganei eles, falei, vem aqui, vai ter um café aqui. Gente, quando a galera chegou lá, não conta para ninguém, tá? É só eu e você que está sabendo dessa história, desse bastidor aí, não conta para ninguém. E eu falei assim para a galera, falei, gente, vocês estão precisando aqui, não é de pastor. O que vocês estão precisando aqui é de babá espiritual. Cara, todo mundo ficou com o olho assim, ó. E eu disse assim, vocês estão precisando de uma babá espiritual para cuidar de vocês. Vocês são mimizentos. Vocês são chatinhos. Vocês não estão mudando de vida, vocês têm que sofrer um novo nascimento, uma nova mentalidade, uma nova cultura. Gente, a galera ficou olhando, depois que eu falei tudo, eu falei, alguém quer falar? Falei, Lauro, fala aí, o Lauro só engasgava. Ingrid, fala. Du, fala. Amanda, fala. Samuel, fala aí. A galera começou a chorar, saindo para fora tudo aquele evangeliquez, todas aquelas feridas. O próximo passo, a gente fez uma reunião na casa da Ingrid, e eu disse para ela, Ingrid, pega um balde, por favor. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou lavar os pés da liderança. Acho que tinha mais de 20 pessoas naquele dia. Irmão, a água ficou dessa cor do púlpito aqui, ó. Aqui, ó. A Marcela ia aí, troca a água. Eu falei, não, vai com água mesmo, depois eu jogo um thinner, jogo um querosene e tira os micróbios. Gente, começamos a lavar o pé do povo, cara. Tinha irmão que falou assim, você não vai lavar o meu, tipo Pedro. Não, você não vai lavar o meu. Tipo assim, eu falei, irmão, não quero saber se você fez francesinha, você pintou. Quer saber, eu quero lavar o seu pé. E a gente foi lavando os pés da galera. E todo mundo chorando, de repente todo mundo se abraçando. Irmão, a reunião de liderança começou 10 da manhã, acabou 2:30 da tarde. Todo mundo chorando, se alegrando. Após aquele dia, após aquele momento de lavagem dos pés, o ambiente de culto dentro da igreja transicionou, mudou. Porque a gente começou a entender que Cristo veio para governar todas as coisas e servir todas as pessoas. Então, se você é uma nova criatura em Cristo e não quer governar e não quer servir, irmão, não adianta que não vai ter vaga para você no cristianismo. O cristianismo é governar todas as coisas e servir a todos. Foi o maior modelo que Cristo deixou para nós. Não tem opção, ou eu sou mais ou menos, eu faço mais ou menos. A Bíblia diz que nós vamos governar com Cristo, amém ou não amém? Amém. Só que você acha mesmo que a gente vai governar com Cristo, com o nosso nome no SPC? Você acha mesmo que a gente vai governar com Cristo tendo uma vida totalmente errante perante o Senhor? E a galera acha mesmo que Jesus é um Jesus hippie, fã de John Lennon, que fica paz e amor ditando para tudo quanto é lado isso aí. E a gente acha mesmo que a gente vai governar como igreja triunfante, desonrando a nossa esposa, nossos filhos, fazendo da unção do Senhor qualquer eventinho barato. Querido, vão governar com Cristo as pessoas que estão deixando Cristo governar a vida delas. Não adianta, irmão, não tem vácuo no governo. Ou você é, ou você não é. Ou você se torna, ou você não se torna. Ou você se torna um homem de Deus, ou você não se torna um homem de Deus. Ou você se torna uma mulher de Deus, ou você não se torna uma mulher de Deus. Ou você está governando com Cristo nesse exato momento, ou você está apanhando do diabo nesse exato momento. Não tem vácuo no governo, irmão. Ou é, ou não é. Está feliz? Cara, em nome de Jesus, gente. Uma das coisas que mais precisa amadurecer no meio do crente é a língua. Irmão, tem crente que só fala mal de todo mundo. Tudo é errado. A língua dele é maior do que o próprio testemunho dele. É uma língua que não traz bênção para ninguém, não abençoa ninguém. Gente, a minha filha ela tem dia que ela quer ser veterinária. Eu falo, vamos orar, filha, você vai ser a melhor veterinária do mundo. Daí na outra semana ela fala, pai, acho que eu quero ser manicure. Daí eu falo, então vamos orar para você ser a maior manicure do mundo. Daí ela muda, pai, agora eu quero ser professora. Você vai ser a melhor professora do mundo. Aí eu vou desanimando. Pai, agora eu quero cantar, pai. Então você vai ser a maior cantora do mundo. É uma criança, uma hora quer uma coisa, outra hora não quer outra coisa.
está em fase de adaptação e de crescimento, ainda está decidindo o que vai ser. Querido, homens maduros de Deus, e quando eu falo homens, tem um intuito de governo, então é homem e mulher. Então quando eu falo que homens sabem as coisas que querem, os meninos não sabem. Os homens são resolvidos em muitas coisas, meninos agem por emoção. Meninos na fé são egocêntricos. Homens, tudo que ele faz é para beneficiar alguém. Meninos não podem entrar num relacionamento porque não tem um psicológico ainda formado. Se o cara se a esposa vai sair com as amigas, já fica louco de ciúmes. Se o cara vai jogar uma bola com os amigos, vai para o GC, o que tem lá? Não tem uma preparação psicológica ainda. Meninos não têm medo de nada, mas homens ponderam todas as coisas, pensam nas consequências das coisas e assim agem. E, gente, por que eu estou pregando tudo isso? Para que a gente não seja uma igreja de criança, mas uma igreja na estatura de Cristo, na maturidade de Cristo. É por isso que eu tenho pregado todas essas coisas. Olha só 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Abra comigo aí, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era piá, falava como piá. Sentia como piá e pensava como piá. Agora que sou um piazão, parei de agir como criança. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas agora que eu sou um adulto, sou um homem, sou uma mulher bem resolvida, parei de pensar como uma criança. Ou seja, existe aqui uma mudança de mentalidade. Existe aqui uma mudança de comportamento. Existe aqui uma mudança de entendimento. O que eu pensava, agora eu não vou pensar mais. O que eu fazia não dá mais. A forma que eu agia com algumas pessoas, agora eu não estou agindo mais. A forma que eu respondia para as pessoas, agora eu não estou agindo mais. Agora eu não respondo mais. Então existe uma mudança de mentalidade. Irmão, existem coisas que nós nunca iremos receber do Senhor, simplesmente pelo fato de jejuar, orar, fazer birra, espernear e cantar. Existem coisas que nós nunca vamos receber fazendo essas coisas, mas iremos receber quando a maturidade vier sobre nós e a gente estiver maduro para receber essa parte da herança. Você já orou tanto que você fala, não, mas nada acontece. Nada acontece, porque o Senhor está te amadurecendo. O Senhor está forjando você. Então Lucas capítulo 19, abra comigo, verso 17. Xandão, como que eu amadureço? É a pergunta de todo mundo, como que eu faço para amadurecer? Tem que ser achado fiel. Lucas capítulo 19, verso 17. Muito bem, meu bom servo. Aqui não está falando muito bem, pastor. Muito bem, meu pastorzão preferido. Muito bem, meu apóstolo. No céu, o Senhor não vai falar isso para a gente. Muito bem, ministro. Muito bem, sentinela. Ele vai dizer, muito bem, servo. Então, olha só, muito bem, meu bom servo, respondeu o seu Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Vou repetir, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Irmão, a maturidade é o ingrediente para a autoridade nesses dias. A maturidade é o ingrediente para a autoridade nesses dias. Pastor, mas por que ser fiel? Por quê, irmão? Porque a infidelidade hoje nos nossos dias está batendo na porta de todo mundo. A infidelidade hoje virou desculpa no meio de um monte de crente. Querido, é na escassez que é provado a nossa fidelidade. Quando a gente está ganhando dinheiro, quando o nosso bolso está cheio, quando a gente está famoso, tem like, tem seguidor, tem um monte de coisa, a igreja está voando. É fácil glorificar a Deus. Mas quando você chega numa estação onde eu tive que passar com a minha esposa, para quebrar o cofrinho da minha filha, para comprar dinheiro, é essa hora que você tem que ver se você é fiel ou não é. É quando você perde um ente querido, é quando você perde um amigo. É quando você perde dinheiro, você quebra financeiramente. É nessa hora que é para ver se você é achado fiel ou não é. A minha esposa falava assim, amor, a gente não tem dinheiro, pede dinheiro para alguém. Vai pedir dinheiro emprestado para alguém. Eu falava, não vou. Ela falava, mas isso é orgulho. E eu falava, não é.
Deus não colocou a gente nessa situação, ela falou, colocou, e falou, então Deus vai prover. Deus não colocou a gente nessa situação, Deus não falou que a gente ia passar uma fase dessa, falou, então o Senhor proverá. Irmão, tem irmão nessa noite está sendo quebrado igual o meu cofrinho lá, Jesus está moendo você. Mas fica tranquilo, porque Deus vai prover, porque se é Ele que está fazendo, é Ele que vai trazer o recurso, é Ele que vai trazer o mantimento, é Ele que vai trazer a provisão, é Ele que vai trazer o escape para você. Se o Senhor está nessa situação que você está, Ele fará obras maiores ainda do que você já imaginou e já viveu. Ele trará o respaldo, o refrigério para a sua alma, e pode ser nessa noite, se você responder a Ele, eis-me aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ô Fê, me ajuda aí. Então o que significa ser fiel? Ser fiel significa manter a fé com a qual você se comprometeu. Ser fiel, querido, é o dia que você chega para sua namorada, sua esposa. E você fala para ela assim, ô esposa, vamos dar uma voltinha, vamos namorar? Ela fala, hoje eu não estou afim, estou com dor de cabeça. Aí você leva um Dorflex para ela. Trouxe um Dorflex para a gente ficar junto. Querido, sabe o que é ser fiel? O dia que você começar a compreender a sua esposa e não ir ver pornografia na internet. Ser fiel à sua esposa é amar ela acima de todas as coisas, na doença, na tristeza, na alegria, na morte. Ser fiel a Deus, irmão, é se submeter à missão que Deus estipulou para você e para mim. Ser fiel a Deus é se manter firme, posicionado, independente de situação e do comentário de pessoas. Ser fiel, querido, no dízimo, é quando faltar dinheiro e você pensar assim, meu Deus, mas se eu dizimar, vai faltar dinheiro para mim na segunda-feira, porque vai ter um boleto para pagar. Ou o Senhor é o Senhor das nossas vidas, cara, ou o dinheiro vai reinar sobre nós. Irmão, não tem negociação no reino de Deus, cara. A palavra do Senhor é supremacia em nós. Amém? A palavra de Deus é o que rege a nossa vida. Se a gente aplicar aquilo que está escrito ali, nós viveremos bênçãos de Deus. Deuteronômio capítulo 28 diz que você pode escolher as bênçãos da maldição ou as bênçãos da vida. Ou nós podemos pegar aquilo que tudo está sendo falado, aplicar e viver uma palavra poderosa, uma vida incrível no Senhor. Uma vida vitoriosa. Ou a gente pode arrebentar com tudo da noite para o dia. Xandão, mas eu quero vitória, irmão. Sabe o que é vitória? Vitória é você estar passando uma situação ruim, você conseguir passar por ela, sorrindo, dando glória a Deus e já era. Isso é vitória. Então esse papo que agora você é crente, que você não vai sofrer, é a história do Peter Pan, irmão, a terra do nunca. Você nunca vai sofrer porque você é de Deus. Eu tenho um amigo, a cunhada dele estava hoje de manhã aqui, a D. O Rômulo. O Rômulo é de São José do Rio Preto. Escuta isso, gente. É um dos homens que eu mais vi queimar por Deus em toda a minha vida. É uma adoração assim dele radical. Ele é maluco por Jesus. Ele vem numa igreja, todo mundo olha e fala, meu, cara esquisito. Esse cara é um dos caras mais incríveis no amor por Jesus. É constrangedor ficar perto desse cara. Esse cara quase morreu de Covid. Foi entubado, tiraram ele, acho que entubou de novo, se eu não me engano, depois tiraram de novo. E ele fez um vídeo e compartilhou, acho que no Instagram dele, ou no Facebook, não lembro. Ele estava com a voz bem debilitada, estava esqueci o nome que faz aqui. Tráqueo, né? Tráqueo. E de repente ele pegou o vídeo e começou a filmar ele mesmo assim, Marioto. E ele falava assim, gente, a voz debilitada. Gente, eu estou bem, eu sobrevivi. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu tivesse morrido, eu estaria entrando hoje nos jornais e nas notícias como estatística. Mais um morreu por causa do Covid. Mas deixa eu falar para vocês, ele disse. Se eu tivesse morrido hoje, para mim seria lucro. Eu não sou estatística. Ele disse, se eu tivesse morrido hoje, o Senhor não teria perdido a batalha. O Senhor teria ganho. O amor venceria a morte de novo. Ele disse, eu não sou uma estatística.
e o se o Senhor tivesse recolhido a minha vida, eu estaria triunfando com Cristo agora. Vocês não. Vocês estariam lutando, como agora eu vou ter que continuar lutando, mas eu estaria triunfando no Senhor. Isso é maturidade, cara. Isso é maturidade, irmão. Rudyard Kipling, eu quero estar encerrando, ele fala uma coisa interessante. Rudyard Kipling diz o seguinte: duas podem ser as razões de você não alcançar o que procura. Olha que forte isso. Duas podem ser as razões de você não alcançar o que procura: ou não está interessado, ou tentou pagar um preço muito abaixo do correto. Ou a gente não está interessado naquilo que Jesus tem para nós, ou o preço que a gente está pagando está muito abaixo do correto. Mas Xandão, Jesus já pagou o preço, irmão. Para de ser crente, irmão. Jesus já pagou o preço, pastor. Por que eu preciso pagar, irmão? Existe um preço que a igreja precisa pagar. E qual é esse preço, pastor? Esse preço se chama obediência. Ah, mas o povo chega atrasado na igreja, pastor. Eu vou chegar também, irmão. Você não é o povo. Como que a gente chega atrasado na igreja e quer que Deus ainda honre a gente? Irmão, se você trabalha numa empresa, você chega atrasado, você é penalizado. Mas na igreja está tudo certo, é para Deus. Querido, eu estou gritando hoje no seu coração, porque se o Espírito de Deus não está gritando dentro de você, eu estou gritando nessa noite. Vamos amadurecer como uma igreja gloriosa, para que Curitiba olhe para mim e para você e possa ver o Cristo em nós, o Cristo em mim, a esperança da glória, a esperança da cidade, a esperança das famílias, a esperança dos filhos, que eles possam olhar para nós e ver que a gente é um bando de pequeno, diminuindo, para que Cristo venha sobressair cada vez mais. Vamos lá, alguém. Tiago capítulo 1, verso 2. Eu vou responder para você porque que a sua vida às vezes fica meio bagunçada. Tiago capítulo 1, verso 2. Esse aqui é o processo que amadurece a gente, irmão. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como assim, cara? Considerem motivo de grande alegria passar pelo desemprego. Considerem motivo de grande alegria passarem com falta de dinheiro, com algum tipo de doença, com algum tipo de caos. Verso 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, ou seja, inteiros, sem lhes faltar coisa alguma. Mas pastor, como assim? Como alguém pode dizer? Se alegre nessa situação, se alegre nessa condição. Como assim eu posso me alegrar numa situação dessa? Porque a resposta está no verso 3. Pois vocês sabem. Pastor, mas está tudo um caos, está tudo virando giraia. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga para o seu irmão com muito carinho, diga assim para ele: aquilo que você está vivendo hoje, a tribulação que você está vivendo hoje, não vai destruir a sua vida, vai te dar fé, perseverança, integridade e maturidade. Aleluia, aleluia, Jesus. Um dia um homem chamado Bill Johnson, ele disse o seguinte: Deus tem uma universidade, os inscritos são poucos. Os inscritos são poucos. E os matriculados são poucos. E os aprovados que continuam até o final são quase nenhum. Por quê? Porque a faculdade de Deus, Brunão, precisa causar muita dor nas pessoas. E elas não querem passar por dor. O Evangelho precisa produzir em mim e você as marcas de Cristo.
Alguém precisa olhar para você, igual eu já olhei para alguns de vocês que estavam em depressão, olhar e falar como você saiu disso. O Cristo que habita em você, Xandão, me alcançou, entrou em mim, agora mudou minha vida. Ei, você que está desempregado, precisando de dinheiro, mergulha no secreto, porque a hora que Jesus te der uma bênção, te der um emprego, você vai sentir saudade desse tempo com Jesus. Permanece nesse lugar, irmão. Jesus está moendo, Jesus está te pegando. Davi passou nessa escola, irmão. Davi foi humilhado. Seu filho humilhou poderosamente a vida dele. O próprio filho tinha relação sexual com as esposas do pai, no terraço à vista de todos. Olha o tamanho da humilhação de Davi. Perseguido pelo próprio rei. Foi tirado pela própria esposa, julgado pela própria esposa, amaldiçoaram a vida de Davi. Jó perdeu tudo. José, um homem íntegro, foi se relacionar lá com a... Não vou falar o nome da mulher aqui, não. Foi se relacionar lá com a pombinha. Prenderam José. E deixa eu te falar, você acha que José estava mais perto de Jesus quando ele estava na casa do pai dele, ou ele estava mais próximo de Deus quando ele estava preso numa cadeia? Ele estava mais próximo de Deus quando ele estava preso na cadeia. Porque as tribulações que estão passando por nós, irmão, nos aproximam mais de Jesus. A gente ora mais, a gente busca mais, a gente jejua mais, a gente queima mais, a fim de que Deus faça uma transformação em nós e na situação que nós estamos passando. Irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Judas foi usado para entregar Jesus, para morrer. Mas Jesus foi entregue pelo Pai para ressuscitar. José foi preso, foi vendido pelos próprios irmãos. Ficou preso na cadeia. E para quê? Para sair de lá e salvar não só a sua família da fome, mas salvar toda a nação egípcia. Querido, se o buraco que você está é Jesus que te colocou, é Ele que vai tirar você daí. Se o buraco que você está Jesus está aí também com você, fica tranquilo que daí vai sair o seu reinado, daí vai sair o seu trono. Homens humilhados e quebrados são esses que o Senhor tem levantado nesses dias. Homens moídos para si, homens moídos para o glamour, para a fama, mas homens quebrantados e dobrados diante do Senhor. Eu estava no Rio de Janeiro esses dias, conheci alguns homens. Eu conheci alguns homens do tráfico de drogas lá. E um desses homens disse assim para mim: Xandão, eu tive um sonho, eu estava diante de um trono. E esse jovem está se convertendo, cara. Tem um amigo meu lá cuidando dessas pessoas. E de repente, ele disse assim para mim: Xandão, eu estava diante de um trono. De um lado, via muitas pessoas vindo com cruz na mão, assim, carregando a sua cruz. E quando elas passavam do trono do lado esquerdo, as pessoas entravam no paraíso. E do outro lado tinha um poço. E eu olhava aquele poço, eu via muitas pessoas quebradas, gritando. De repente, quando eu olho na fila onde as pessoas estão entrando com cruz, eu vejo a minha mãe vindo, trazendo a sua cruz. E ela estava toda velhinha, cansada da vida que ela teve, daquilo que eu fiz para ela e para meus pais. E ela foi entrando, e eu fiquei vendo ela passar. Começou a me dar um desespero. De repente o anjo colocou a mão no peito da minha mãe e falou: espera. Então o anjo foi, colocou a mão dentro daquele poço de fogo, tirou o meu nome lá de dentro, pregou na cruz da minha mãe e falou: agora a senhora pode entrar. Querido, você pode estar dentro do cativeiro. Deus está amadurecendo você. Em segundo, Ele vai tirar você de lá, para a glória dEle, por causa do nome dEle, do amor dEle, do poder dEle, e por aquilo que Ele quer fazer agora através da sua vida. É assim, irmão. E eu quero encerrar Mateus capítulo 13, verso 24. Está feliz ainda, irmão?
Gente, de manhã foi tão louco aqui que teve até jogação de bênção. Cheguei pra galera, falei, lado esquerdo aqui, estão felizes, estamos, então segura a bênção. E fiz assim, o povo aqui, falei, meu Deus, cara, tô me sentindo Benerim. Cheguei aqui, falei, do lado direito aqui, pega a bênção, a galera, falei, vocês aqui do meio, vai. Mano, loucura de manhã, irmão. Anjo voando aqui, dando rasante, tinha tudo, foi loucura. Meu Deus, vocês querem bênção? Segura aí então. Falei pros caras de manhã, só faltou um paletó. Se tivesse paletó aqui, Mileno, já ia passar no cabelo do povo. Me sentindo Marco Feliciano, eu queria ser o Marco Feliciano. Mas vamos voltar aqui, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 24. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde vem esse joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem eles que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Até aí. Gente, quero contar essa história e encerrar, para a gente orar. Olha que legal. O trigo significa, oh, aleluia. Falei isso, vocês querem bênção? Está respondendo já. O trigo representa os filhos maduros de Deus, ou os filhos de Deus. O trigo, o joio, representa filhos imaturos, ou os filhos do diabo. E o joio e tanto o trigo, eles crescem em estatura iguais. Por isso que a Bíblia diz que tem que ter a manifestação em Romanos capítulo 8 dos filhos de Deus. Porque ao mesmo tempo que em estatura os filhos de Deus estão crescendo, o filho do diabo também. Por isso precisa haver a manifestação dos filhos, para separar quem é joio e quem é trigo. E um dos processos daquela época, de separação do joio e de trigo, era a peneira. Então quando peneirava o joio junto com o joio virava pó. Mas o trigo ia se desfazendo e só ficava os frutos, que significava que o trigo naquela época estava maduro. Só que esse caso aqui, Jesus está contando um segredo para eles. Eles disseram, vamos derrubar lá o joio e o trigo, vamos arrancar o joio lá do meio. Jesus disse, não arranque, porque vocês vão arrancar o trigo também, e a gente vai perder. E eles falaram, então beleza. Então quando estiver na estatura certa, vão lá e arranquem. Por quê, irmão? Porque quando eles estavam na mesma estatura, já crescidos, estavam grandes, dava para diferenciar o joio e o trigo como? O joio, ele nunca se dobra, porque ele não produz fruto. Mas o trigo, quando ele está na estação de maturidade, ele se dobra, ele se rende. Então Jesus estava dizendo, deixa eles crescer. Quando eles crescerem, o joio vocês arrancam, porque ele não se dobra. Mas o trigo, quando está na estatura madura, ele está frutificando, ele está se dobrando. Ou seja, eu não consigo compreender alguém que está num processo de maturidade, que não esteja rendido e prostrado diante do Senhor. Vamos lá, alguém. Querido, sabe por que você está passando por tudo isso aí? Jesus só está fazendo uma coisa com você, trigo. Fazendo você ficar prostrado e rendido, para que quando vier a manifestação do Senhor, Ele olhe para você e Ele fala, esse é meu, esse tem meu fruto, esse tem o meu DNA, esse tem a minha carga de unção, esse tem o meu evangelho impregnado em seu coração. É por isso que você está sofrendo, é por isso que Deus está amadurecendo você no processo. Porque não é só de leitinho que a gente amadurece, irmão, é na prova. Não existe maneira melhor do que você estar vivendo uma prova de Deus, ou estar numa situação para estar crescendo em maturidade. E à medida que você vai crescendo em maturidade, irmão, com o Senhor, você vai se dobrando a Ele. Você vai ficando pequenininho.
Você vai abaixando, você vai se prostrando. É por isso que alguns de vocês estão assim, meu Deus, não prega essas coisas não, eu queria vitória, irmão. Sabor de bacon chegou hoje, é a vitória. Seu dia de vitória chegou hoje. É só trigo que se prostra, irmão. Joio não dá sinal de nada. Mas o trigo, ele está sempre quebrado. Sempre prostradinho aqui, ó. Frutificando. E eu encerro agora Efésios capítulo 1, verso 15. Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Sabe qual é o apelo dessa noite, cara? O que você precisa deixar, irmão? O que você precisa deixar para trás? Para que o Senhor te tome novamente pelas mãos. Para que o Senhor alcance o seu coração novamente. O que você precisa abandonar nessa noite? Para que o Senhor transpareça de você. Para que o Senhor brilhe a luz sobre você. Antes, seguimos em toda a verdade. Quem é essa verdade? Cristo. E por que nós estamos prosperando? Por causa de Cristo. Por que nós temos igreja? Por causa de Cristo. Por que a sua casa está uma bênção? Por causa de Cristo. E por que muita coisa não está dando nada certo na sua vida? Porque é Cristo também. Porque por mim e para mim são todas as coisas. É por meu meio, não é pelo seu. É pela força do meu braço e não é pela força do seu braço. Jesus está fazendo você ficar rendido, irmão. Prostrado. Tem uma frase que a gente usa na nossa família espiritual. Se Jesus não vier, a gente se joga. Porque se ele vier, nós já está deitado, nem vai machucar. Se Jesus vier, a gente já está quebrado, prostrado. Um dia meu pastor me disse, Xandão, todas as vezes que você for subir para ministrar, suba arrebentado, com o seu coração quebrantado e contrito. Querido, você quer ser um homem de Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu quero que essa igreja seja uma igreja de Deus. Mas para isso nós vamos precisar se dobrar, se humilhar, se prostrar e amadurecer de fé em fé, de glória em glória. Eu caí hoje, mas amanhã eu não caio. Eu caí agora, mas eu vou me levantar. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. As coisas não estão dando certo, mas vai dar. Eu vou ficar ainda melhor. Ei, você precisa levantar a sua cabeça, levantar, abrir a sua boca e começar a glorificar, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, e começar a dizer: o Senhor sabe que isso está produzindo em mim fé, está colocando dentro de mim perseverança, estou amadurecendo nisso. Você precisa trocar a sua fala de mimimi para uma fala agora de uma igreja poderosa e gloriosa. Aleluia. Feche seus olhos aí, irmão. Pai, em nome de Jesus, tira o joio da nossa vida e começa a colocar trigo, frutos do trigo. Porque na estação correta de maturidade nós vamos nos dobrar, nós vamos nos render. Senhor Jesus, não deixa a gente de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias aqui na cidade. Não deixa a gente de fora dos teus planos. Irmão, tem uma palavra para você, 1 Pedro capítulo 5, se eu não me engano, 2:5. Depois de terem sofrido por um pouco de tempo, o Senhor os restaurará, os confirmará e colocará vocês sobre firmes alicerces. O Senhor vai confirmar quem é você. O Senhor vai restaurar toda sorte de bênção na sua vida. E agora, quando Ele te alicerçar, você não vai ficar pendendo mais de um lado para o outro, igual uma criança que não sabe o que quer. Mas você vai se tornar firme e inabalável, porque agora você está enxertado na rocha inabalável, chamada Cristo Jesus. Aleluia!